Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 911 blogs diários e minguando até 379 dias, 13 de junho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 911 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final, parte 2. Vou fazer 7 partições com 70 blogs diários cada um. Este é a parte 2 deste título. Faça essa percepção, trabalhe a numerologia para vocês fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, ok? Este é o subtítulo Valor Absoluto. Acompanha ele, está muito, mas muito interessante vocês fazerem esse processo de conscientização de uma forma continuada. Eu estou na 13ª parte desse título, Valor Absoluto, certo? Eu sempre coloco a abertura do subtítulo na descrição, também coloco a abertura do título, né, aonde começou 70 blogs diários, eu vou produzir a abertura do título, eu vou colocar ela na descrição do vídeo, para que vocês quisessem voltar, né, e entender de tudo que vai ser dito dentro destes 490 blogs diários, 70 vezes 7 até o fim. Se você quiser voltar, sempre vai estar na descrição do vídeo essa abertura do título em específico e também vai ficar a abertura do subtítulo em específico. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esta é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço a leitura eu faço a expressão livre de 4 blogs diários, eu faço a expressão livre de 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, sempre repetindo um blog quando eu for fazer a leitura corrida, certo? Faça essa percepção, relaciona isso nas suas consciências para vocês fazer o trabalho de conscientização. Também acrescento na descrição do vídeo a playlist da YouTube Music, às vezes você queira acompanhar pela YouTube Music, às vezes você tem um plano pago, você pode desligar a tela do seu celular e fazer esse trabalho de conscientização, às vezes você está na rua, no metrô, você pode economizar a tela do seu celular e fazer esse processo de conscientização, certo? Sem descarregar a bateria do seu celular. Eu acho muito interessante, eu indico muito, às vezes esse áudio ele faz muito trabalho, né, esse vídeo faz muito trabalho auditivo para vocês ficar ouvindo, embora eu estou com um novo cenário, né, estou fazendo esse trabalho agora com esse cenário, eu comprei um galpão e construí tudo isso aí, né, olha, vê se a minha mão tá cortando a minha mão? Eu acho que eu preciso de um enquadramento direito da minha câmera, não sei, não está dando certo, mas faz essa percepção de que, né, se isso aqui é uma estrutura material ou se é uma estrutura digital, certo? Estou colocando esses gráficos na tela do fundo aqui, esse vídeo na tela do fundo passando. Depois eu vou fazer um blog em específico explicando essa
esse cenário que foi construído, certo? Aí vocês façam a percepção se é um programa de computador, se é um software ou se é uma estrutura, né, material que foi construída pela mão do homem ou se foi por um programa de computador. É digital ou é material? Faça essa percepção, certo? Para que vocês possam entender, né? Quem tem muito conhecimento de digital, né, ou de uma coisa ou outra, vai entender a particularidade de ambos, certo? Vai depender da pessoa. É só vocês fazerem essa percepção desse novo cenário. Depois eu vou formar um blog diário, né? Eu vou formar um subtítulo só para ele, explicando aí todo esse cenário, toda essa construção que foi construída aqui, né? Para fazer esse cenário, certo? É digital ou é material, né? Faça essa percepção, relaciona isso na sua consciência e quando eu for relacionar este subtítulo que eu vou produzir, construindo um cenário, aí você faça essa percepção, eu não sei qual que é o título, mas é mais baseado nisso, construindo um cenário. E faça essa percepção, né, quando eu estiver lá eu vou explicar, eu vou voltar a falar sobre, política econômica e sobre relacionamento social baseado nessas 2 ideologia, material e digital. Faça isso, relacione isso na sua consciência desde já, faça a percepção do que está na tela do fundo, o vídeo que está passando na tela do fundo, tudo isso vai ser explicado dentro deste subtítulo, construindo um cenário. Eu vou terminar esse subtítulo, valor absoluto, depois eu vou entrar nesse próximo subtítulo, construindo um cenário. Vai ficar muito interessante. Então, eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecede este, um blog que antecipe a este, a abertura do título, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na versão 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de 4 os últimos blogs, a playlist do YouTube Music para você fazer o trabalho de audição, né, caminhando pela rua, e a playlist Melhor das Melhores, certo? Faça esse trabalho de conscientização pela descrição do vídeo, é muito interessante, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e no card você vai encontrar a playlist Melhor das Melhores e essa playlist O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, e a playlist O Melhor das Melhores, com 8 blogs diários. O Diabo Assediou em Mim, ele tem 40 blogs diários evolutiva. É interessante vocês fazerem o processo de conscientização por essa playlist com 40 blogs diários. Também é importante vocês fazer o processo de conscientização pela playlist Melhor das Melhores, explicando a evolução do blog diários. E a playlist O Diabo Assediou em Mim, é uma delicadeza, vocês têm que acompanhar para vocês ver os processos, do que está dentro do blog diário. Eu falei de várias ideias, certo? Sobre os relacionamentos social, sobre relacionamento com Deus, relacionamento, tudo, tá tudo nesse blog diário, O Diabo Assediou em Mim, certo? É igual, às vezes, é muito delicado para mim falar de tudo que tem lá, porque é vocês acompanhando faz o processo de conscientização, que isso é interessante, ok? E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo, e o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor. Mentira de. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim?
Faça uma percepção. O corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Estou fazendo uma percepção aqui que está muito difícil eu né, me adaptar a esse novo cenário, né, esse novo cenário que eu construí, porque né, eu estou buscando forma para me adaptar, a equipe está todo desorientado, sabe? Muito, às vezes é complicado, né? Às vezes até se adaptar às coisas, tudo vai dar certo no final, ok? Faça essa percepção que no final tudo dá certo, ok? Faça esse trabalho de conscientização junto comigo, com carinho, com respeito, certo? Levando em consideração alguma coisa e outro, para que nós continuemos nesse processo de conscientização, certo? Faça isso e faça por você mesmo. Vamos lá então fazer a leitura deste contexto, né, e fazer a expressão livre. A expressão livre vai explicar essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Esses são os 8 elementos da sua Bíblia significativa, certo? Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Sempre lembrando que o blog diário é uma continuidade. Se vocês não viram o blog anterior, é o primeiro link da chavinha, é só vocês clicarem lá e ver, e depois volte aqui para nós darmos a continuidade, certo? Não tire conclusões precipitadas, faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Vamos para a leitura. O espaço explica uma matéria, mas nenhuma matéria explica o espaço. O espaço se comporta em uma matéria, mas a matéria não se comporta em um espaço. Isto explica que o espaço se comporta na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço, pois tudo o que o espaço tem é também uma matéria, mas nem toda matéria tem um espaço. E quando não tem um espaço, a matéria deixa de se mover, pois não terá força relativa de uma força relativa para uma matéria. Isto explica que a matéria pode se transformar no espaço e o espaço pode transformar uma matéria, e ambos podem ter a sua flexibilidade quando há compreendido. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Todo espaço pode ser Deus, Deus de que a matéria compreenda este espaço e que nesta causa a matéria será apenas o limite deste espaço. Todo espaço pode explicar Deus, desde que a matéria fica limitado, guardando este espaço que tem na matéria. Isto explica que toda manifestação é fruto independente da matéria e, e realizando e acrescentando para outra matéria. E o que passar disto é contradição da flexibilidade da matéria e que nesta causa vai manifestar uma mentira para diminuir um e o outro e dizendo ser maior por coisa material da relação. E isto não tem espaço e não é relativo para uma fonte vivificada da matéria. Com outra explicação, podemos entender que a matéria, e quando explicando a matéria, ela é matéria e não espaço. O espaço, quando for espaço, ele se explica a si mesmo e acrescentando e não para outra matéria, e sendo importante que a matéria seja espaço e não matéria, pois se o espaço for matéria, ele vai contradizer o espaço.
tornando esta matéria apenas um objeto e no que possa imaginar deste espaço. A ideia aqui, né, eu estou relacionando o espaço para que vocês façam a compreensão. Tudo que você vê que não tem visibilidade para ela, uma coisa, uma cor neutra, representa o espaço. E olha só, as minhas mãos, ela se comporta como a matéria, mas dentro de mim tem um espaço. Em outras determinadas situações, eu poderia evoluir esse espaço como um espírito, mas eu quero que vocês olhem para o que está na sua retina e o que você está vendo, porque isso determina o espaço fora da matéria. E se é um espaço fora da matéria, nós temos que trabalhar o espaço que está fora da matéria em outra forma. Esse espaço fora da matéria, ele serve para frutificação, é tudo aquilo que nós estamos no nosso olhar. Dentro de nós há um espaço, e esse espaço que há dentro se trata de uma fonte, certo? Uma fonte vivificada, certo? Aonde nós conectemos com Deus, porque nada que vai ficar à nossa vista vai ser de uma forma Deus, por exemplo. Nós não podemos entender nada que está na nossa vista que for Deus, principalmente se nós for relacionar a outro corpo, porque aí nós temos que olhar para aquilo que é o espaço interno dela, não pelo aquilo que ela está frutificando muitas das vezes, mas pelo espaço interno. Quando ela é honesta, ela manifesta a mesma coisa interna, ela manifesta as coisas no seu fruto, certo? E que hoje é muito difícil você fazer essa percepção nas pessoas, porque elas podem contradizer esse fruto que ela está dando por causa objetiva, por coisas material. Entenda que quando eu tenho um copo de água, um copo, por exemplo, aquele copo ele vai, eu tenho dito isso num blog anterior, aquele copo vai se comportar um líquido porque ele é uma matéria, ele tem um estado mais sólido, ele é uma estrutura, ou seja, eu posso empilhar tijolo sobre tijolo, mas se o tijolo não estiver apoiando sobre outra matéria, ele não se constrói no espaço. Certo? Nada fica suspenso no ar, né? Igual às vezes tem muito filme de ficção científica que vê pessoas voando, né? Vê uma coisa, mas isso não é realidade, certo? É um truque ou qualquer coisa aí, né? Eu nunca estudei essa ideia, certo? É fundamento para me entender essas coisas. Mas alguém que entende de magia ou de qualquer coisa vai entender que, mas na nossa realidade a matéria ela precisa de estar apoiando. Para você colocar tijolo sobre tijolo, o tijolo tem que ficar apoiando sobre tijolo para que ele fique firme no espaço. E é isso que determina a matéria. Faça essa percepção. Entenda isso. O espaço explica uma matéria, né? Ou seja, o que eu estou dizendo? O espaço, ele explica uma matéria. O espaço, ele explica uma matéria. Mas nenhuma matéria explica o espaço. Por quê? Vamos supor que você coloca um tijolo aqui. Você soltou ele daqui de cima, ele vai cair ou ele vai continuar lá em cima? Não, é claro que ele vai cair. Se ele cai, significa que o espaço por si só, né, a matéria por si só, ele não pode explicar o espaço. Ela não tem essa resistência, né, de ficar submergindo sobre o espaço, ficar levitando sobre o espaço. Não, não tem isso, ok? Certo? Não tem isso. Entenda isso. Então, isto explica uma matéria, o espaço explica uma matéria, porque dentro de nós tem um espaço que explica o nosso corpo expressivo. Olha, eu estou movimentando porque tem um espaço dentro de mim, e esse espaço, ele que faz eu mover, ele é algo da fonte. Veja que eu respiro parte do espaço, eu respiro parte do espaço, levo oxigênio e retorno esse espaço de novo, respira, entra e sai, entende? Isso que eu respiro é um espaço, significa que eu não vejo tudo que está na superfície, né, deste espaço, mas eu sei que ele me sustenta, eu respiro e eu volto com essa respiração, tudo um espaço, entra e sai um espaço, entenda disso. Então, o espaço explica uma matéria, mas nenhuma matéria explica o espaço. Veja, se uma matéria explica o espaço? Não, nenhuma matéria explica o espaço, nenhuma matéria, nenhuma matéria. Para você, qualquer coisa se você quiser pegar um pouco de ar, você pode prender ele no cilindro, você tem aquele espaço que ele vai
que ele vai se prender dentro daquele cilindro, qualquer coisa, mas a matéria em si, ela vai prender alguma coisa, mas ela não pode explicar nada que está ali dentro, entenda isso. Então, o espaço explica a matéria, mas nenhuma matéria explica o espaço. O espaço se comporta em uma matéria. O espaço se comporta em uma matéria. Eu tenho um espaço dentro de mim, né? E eu me comporto. Esse espaço que eu tenho, eu me comporto na matéria. Eu comporto a matéria. Mas a matéria não se comporta em um espaço. Ou seja, mas a matéria não se comporta em um espaço. Quando eu falo de matéria, eu falo de coisa objeto. Quando eu falo de espaço, eu falo de coisa espiritual. Por que nós estamos evoluindo essa expressão do espírito para o espaço? Para que a gente compreendamos mais uma vez o que tem no espaço, certo? O que está dentro do nosso interior e o que está na nossa vista, certo? O que está na nossa vista, ele vai revelar muitas coisas, certo? Ou seja, quando está à noite, você vai ver noite, quando está dia, você vai ver dia, e não pelo aquilo que você é interno, nada disso vai decidir internamente, mas vai decidir sobre aquilo que está na sua retina. Então você vai determinar que é noite porque está fora de você. Você vai determinar que é dia porque a vista vai ficar fora de você. Você está observando coisa do espaço, certo? Entenda isso. Isto explica que o espaço se comporta na Terra. Aqui, quando eu falo que o espaço se comporta na Terra, veja que nós temos um firmamento que nós chamamos de Terra, certo? E acima do firmamento nós temos um espaço, certo? E nenhuma matéria fica levitando sobre o espaço. Não existe isso. Aqui na Terra não existe essa ideia de nenhuma matéria ficar levitando sobre o espaço. Então, aqui a gravidade é uma gravidade para que a gente mantenha os nossos pés no chão, qualquer coisa que você queira entender, certo? Entenda isso. Então, tem essa ideia de você entender que acima da Terra, acima desse firmamento, tem um espaço. Entenda isso. Isto explica que o espaço se comporta na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço. A Terra não se comporta no espaço. Por que, que o espaço? Por que, que a Terra não se comporta? Nós temos todo esse firmamento, certo? Você entende que todo este firmamento, por exemplo, o que, ó, vamos recapitular aqui para mim falar de acordo com o contexto. Ó, o espaço se comporta na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço. Ou seja, nós temos todo esse espaço grandioso, tudo aqui, tudo determinado aqui, acima do firmamento é um espaço. Então, o espaço, ele se comporta na matéria, ele se comporta, o espaço comporta na Terra, ele tem esse comportamento na Terra. Acima da superfície, ele tem esse firmamento, certo? Desse espaço você pode extrair energia, pode extrair um monte de coisa, pode extrair qualquer coisa que vem de um lado, de outro, tem várias formas de você extrair energia hoje, mas tudo isso vem do espaço, certo? Se nós não tivéssemos um espaço desse aqui, que nós estamos falando desse espaço, nós seríamos esmagados por alguma coisa, ou outra matéria, ou alguma coisa. Então, tudo que nós temos aqui é esse espaço. Esse espaço determina, muitas das vezes, o reino de Deus diretamente. Mas quando eu vou relacionar a pessoa que está no espaço de lá, eu já tenho que entender que é um relacionamento. Quando eu faço relacionamento, eu vou pelo fruto da pessoa, não vou pelo corpo, eu vou pelo aquilo que ela está frutificando. Então, tudo isso que nós estamos avistando representa o espaço de Deus. E se representa o espaço de Deus, nós podemos se comportar nesse espaço, certo? O espaço pode se comportar na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço, porque o espaço ele é superioridade, ele tem grande massa de espaço, ele tem mais intensidade, ele tem mais energia, ele tem mais qualquer coisa que você queira entender, certo? E tudo que é duro se torna objeto, matéria, certo? E tudo que mova já representa um espaço interior e um espaço exterior, certo? O espaço interior é o domínio do corpo físico e juntamente com Deus, representando ali a palavra da vida, certo? Faça essa percepção. Pois tudo que o espaço tem é também uma matéria, né? Eu fiz essa ideia, ó, o espaço não se comporta na matéria, mas
mas o espaço não se comporta na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço, pois tudo que o espaço tem é também uma matéria, né? Tudo que o espaço tem também é uma matéria. Faça a percepção, tudo que o espaço tem também é uma matéria. Vamos supor que nós estamos aqui dentro de um globo aqui, né? E nós estamos descendo num abismo profundo, toda essa matéria grandiosa e assim descendo pelo mais profundo do abismo. Então, dentro dela, nós temos, dentro dela se comporta um espaço, que ela não sai para lugar nenhum, ela fica aqui presa aqui, se comportando dentro da matéria, se comportando dentro da matéria. Faz essa percepção, entenda isso. Então, ó, pois tudo que é espaço tem, vamos lá, o espaço se comporta na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço, pois tudo que é espaço tem também uma matéria, tudo que é espaço tem também uma matéria, mas nem toda matéria tem um espaço. E quando não tem espaço, a matéria deixa de se mover. Perfeito, né? Não é interessante isso? Né? Nem todo espaço, nem todo como, deixa eu falar como contexto, ó, mas nem toda matéria tem isso aqui, mas nem toda matéria tem um espaço dentro dele. Tem. Pega uma pedra aqui e coloca. Você vai ver um espaço dentro da pedra? Não, não tem. Não tem espaço dentro da pedra. Você pensa aqui, coloca aqui. Tem pura alguma coisa lá dentro? Tem um espaço lá? Não tem. Pode haver alguma coisa e outra que acontece um acidente, né, dela ter formado uma coisa oca dentro dela, mas não é um espaço, certo? Aquele espaço não vai representar esse nosso espaço que move coisa, igual nós temos espaço dentro de nós e nós somos flexionar e nós flexionamos essa matéria, certo? Entenda isso. É muito interessante vocês fazerem essa percepção. Faça esse trabalho de conscientização de uma forma perceptiva, certo? Entenda isso. Ó, pois tudo que o espaço tem é também uma matéria, mas nem toda matéria tem um espaço, nem toda matéria tem um espaço, tem. Pega um tijolo, pega uma pedra, qualquer coisa, e vê se tem um bom espaço nela, vê se ela move. Pega aí um robô aí, por exemplo, vê se ele move, por exemplo, né, de uma certa forma, sem energia, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Tudo ali é um mecanismo que faça com que ele se mova, certo? Ele é uma matéria que se mova, certo? Essa ideia da tecnologia, ela tem que, vocês têm que fazer a percepção de que tudo que fica na nossa vista, ela pode não representar um espaço, não pode, ela pode fazer uma ideologia, imitar um ser humano, um espaço, uma matéria, um espaço interno de um ser humano que mova a sua matéria com consciência, com liberdade. Ele imita o homem, esse robô imita o homem, mas ele não tem um espaço que determina aquela matéria, ele precisa de uma outra fonte para mover aquilo, mas não igual a nós, nós respiramos o espaço, nós levamos oxigênio e expiramos esse oxigênio para fora. O robô não tem isso, ele não tem essa ideia de consciência, certo? Ele precisa de um outro tipo de energia, ele precisa de uma energia elétrica, uma coisa extraída desse espaço para dar para ele uma ideia para que ele se mova, né? Nenhum robô ele se move sem energia, certo? Então isso já é uma coisa que ganha milhões, milhões de diferenças sobre um ser humano. Vai fazendo essa percepção, né? Que explicando todo esse cenário que eu construí, fazendo, ele parece ser uma coisa muito real, porque nós acreditemos naquilo que nós vemos. Então nós passamos a relacionar objeto no lugar de uma pessoa humana, que tem um espaço vivificado por Deus e que relaciona isso às pessoas. Entenda isso? Vamos lá. Pois todo que Pois tudo que o espaço tem é também uma matéria, mas nem toda matéria tem um espaço. E quando não tem um espaço, a matéria deixa de se mover, pois não terá força relativa de uma fonte. Né? Não é interessante? Ó, pois não terá força relativa de uma fonte relativa para uma matéria. Isto explica que a matéria pode se transformar no espaço. A matéria pode se transformar no espaço.
e o espaço pode transformar uma matéria. Ambos podem ter a sua flexibilidade e quando compreendido. Perfeito. Vamos lá, ó, vamos por parte, porque isso aqui é muito interessante. Vamos lá. Pois não terá força relativa de uma fonte relativa para uma matéria. Isto explica que a matéria pode se transformar no espaço. Essa transformação da matéria no espaço, esse espaço que eu estou falando, ele representa o tempo, né? Todas as coisas, ela se corrói com o tempo, né? Ela se ferruja com o tempo por causa de várias componentes que tem dentro do espaço, né? Tem líquido, tem líquido, tem tudo que você encontra nesse espaço. Você encontra tudo e todas as componentes da natureza você encontra nesse espaço, certo? Qualquer coisa, nisso você pode relacionar muitas coisas. Aí, ó, aí, se for ferro, vai enferrujar, né? Se for ferro, vai enferrujar. Se for casa que você construiu, ela vai ficar velha, vai ficar. Ou seja, tudo vai se transformar. A matéria pode se transformar no espaço, né? E o espaço pode, agora sim. Quando eu falo que o espaço pode transformar uma matéria, eu já estou falando de uma consciência humana que ele vive dentro dessa matéria nossa e que ele pode transformar essa matéria. E como é que ele pode transformar? Ele pode dar um fruto, ele pode acrescentar na vida de outras pessoas, que nós chamamos de amor, ou ele pode dar um fruto objetivo, certo? O fruto objetivo, quando você sabe equilibrar ele, ele não faz mal, mas quando você entra no espaço de outros corpos emocionais, tirando o ganho dele, desvalorizando as pessoas, aí já começa a levar uma complexidade, você começa a invadir o espaço que há em outra matéria, você começa a invadir o domínio de outra matéria, e aí você vai ficar equívoco, porque esse espaço vai reconhecer que você está fazendo coisas equívocas, você está relacionando equívoco, porque tudo é um equilíbrio, esse espaço ele tem uma energia equilibrada. Então, ele tem consciência em tudo que você faça, e faça isso, ele mede tudo com precisão, com dedicação, e tudo exato, é absoluto quando você dá uma coisa, você é absoluto. Se você invadiu a privacidade, você vai ficar com menos. Não vai achar, oh, eu vou roubar da pessoa e eu vou ficar com mais. Não, se você invadiu, você vai ficar com menos. O certo é você produzir no seu espaço e você fazer um fruto independente. Depois, se você queira casar, você pede um fruto unificado no espaço de outras pessoas e ela vai dar isso no fruto dela, você vai dar no fruto dela, os seus espaços vai ficar se unindo, os seus ambientes vão ficar se unindo e vocês vai construir um ambiente. Depois você pode colocar pedra sobre pedra, fazer aí uns patrimônios para vocês ficar, né, desfrutando de uma coisa ou outra, qualquer coisa. Então, entenda isso. Então, olha lá. Então, entenda isso, ó. Ó, pois não terá força relativa de uma fonte relativa para a matéria. Isto explica que a matéria pode transformar o espaço no espaço, né? Uma matéria pode uma matéria pode se transformar o espaço e o espaço pode transformar uma matéria. Ambos podem ter a sua flexibilidade quando é compreendido, né? Se é coisas, objeto, você entende objeto que pode ser destrutivo. Agora, se for coisa humana, você entende que é um espaço e é flexível. Ambos vão se perder no tempo, ambos, tanto um como o outro, também vão se perder no tempo, certo? Eu poderia colocar ali, né, transformar espaço, né, eu colocar se transformar no espaço, colocar se transformar no tempo, né? E sendo assim, isto explica que a matéria pode se transformar no tempo e o espaço pode transformar uma matéria, para ambos podem ter a sua flexibilidade quando compreendido, né? Como eu estou tendo dito, eu estou no processo de adaptação desse novo cenário, né? Eu deixei o meu computador longe para mim ficar lendo perto da câmera, então eu estou tendo essa dificuldade, né? Depois eu vou, tudo aqui tá se ajeitando, eu vou melhorar, ok? Entenda isso. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Todo o espaço pode ser Deus, desde que a matéria compreenda este espaço. Perfeito, né? Olha só.
Deus é Deus do espaço. Deus está em todos os espaços. Onde que você tem espaço, tem Deus. Deus. Você vê que se Deus quiser mover uma tempestade, ele vai mover uma matéria. Mas o verdadeiro Deus é o espaço, certo? Então, quando ele se coloca naquela matéria, ele tem poder de mover aquela matéria, porque ele pode fazer isso, certo? Não vou entrar em detalhes, certo? Faz essa percepção para ficar simplificado na sua consciência. Entenda isso. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Então, todo o espaço é pertencente a Deus. Todo o espaço é pertencente a Deus. Às vezes você está aí querendo comprar um terreno, uma casa, um lote, qualquer coisa, um lote, aí você vai dizer, eu vou comprar um espaço para mim, né? Você tem esse espaço provisório. Deus não. Deus tem esse espaço eterno, certo? Tem esse espaço eterno. Você comprou um lote, você tem um sítio, qualquer coisa, você tem isso provisoriamente. Quando você morra, volta para Deus, volta para o governo infinito, o reino de Deus. Lindo demais, amo muito. Né? Amo muito, muito bom. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Todo o espaço pode ser Deus, Deus de que a matéria compreende este espaço. Bom, vamos falar mais sobre isso. Você entende que todas as nossas ansiedades que nós temos para adquirir coisa, ela muitas das vezes é apenas um fardo? Se você for olhar na realidade do reino de Deus, talvez a gente queria um dinheiro só para a gente ter liberdade, para a gente não precisar de roubar outras pessoas, ter uma coisa média, sabe? Quando você equilibra as coisas, eu acredito que é muito mais prazeroso, é muito mais conexão com Deus, é muito mais realidade daquilo que você é no seu espaço, no seu interior, juntamente com Deus. Sabe, uma coisa simples, talvez um pouco de liberdade para você refletir na natureza, talvez um pouco de liberdade para você sentar numa praça, jogar um xadrez com uma pessoa, talvez só isso, talvez isso te complete. Talvez isso resolva todas suas ansiedades, todo aquilo que você está determinando ser bom, mas você está carregando só fardo. Entenda isso. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Todo o espaço pode ser Deus, desde que a matéria compreenda este espaço, né? Vamos lá de novo. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Todo o espaço pode ser Deus. Todo o espaço que habita em nós pode ser Deus. Deus de que a matéria compreenda este espaço. Por exemplo, a matéria entendeu que há um espaço que move ela entendeu essa flexibilidade, que a flexibilidade da matéria vem de um espaço. Eu deixo de tratar a matéria como coisa, objeto, então eu vou tratar a matéria como uma fonte, como um espaço, um espírito vivificado. Então, se a matéria compreender, né, se o corpo emocional compreender outro espaço, eles começarem a entender isso, eles vai fazer que nem, sei lá, sabe, hoje tem esse GPS que marca a distância, né? Tem um sensor de sensibilidade que os carros eles não chocam mais um no outro. Vamos fazer isso, essa experiência. A tecnologia está chegando aí, eles têm essa sensibilidade né, de não estar batendo em outro corpo, fazendo essa sensibilidade. Mas ele faz isso por causa de um programa, por causa de um software que foi aplicado ali, uma coisa que foi aplicada naquele corpo, mas nós também, nós temos, isso é relativo, o nosso é relativo. Nós faz isso instantaneamente, nós conseguimos fazer isso bem, preservar o meu espaço, o espaço de outra pessoa, faça essa percepção. Então, todo espaço pode ser Deus, Deus de que a matéria compreenda. A matéria é uma coisa física. Se eu empilhar um monte de corpo aqui em cima do outro aqui morto, por exemplo, eu vou colocar matéria sobre matéria, certo? E se eles não compreender o espaço de um e do outro, então isso vai ficar muito delicado, certo? Entenda isso. Faça essa percepção que a matéria ela tem que fazer a percepção do seu espaço, daquilo que você é, certo? Né? Depois que você desfaleça, por exemplo, você volta para o espaço, qualquer coisa, faz essa mediação, essa percepção, para que você entenda que existe esse espaço. Faça essa ideia, faça essa relatividade nas suas consciências. E que nesta causa a matéria será apenas o limite deste espaço.
Todo o espaço pode explicar Deus. Todos os espaços podem explicar Deus, desde que a matéria fica limitada e guardando este espaço. Veja qual que é a obrigação da matéria, né? Olha só que interessante, ó. E que nesta causa a matéria será apenas um limite deste espaço. Por que eu falo limite? Olha para a pele de outras pessoas. Eu entendo que aquilo que eu estou avistando é uma imagem e que o limite dela é o limite dela. Quando eu entendo o limite que há nela, eu também entendo o limite da minha pele, aquilo que está ficando exposto, que as pessoas estão vendo, certo? Qualquer coisa que passa, que force adentro dessa matéria, vai levar uma agressão a outra pessoa ou a si mesmo. Se vocês entenderem, se vocês fazer com que a matéria compreenda o seu, que essa matéria guarda um espaço, que é uma consciência vivificada, vocês vai se preservar o seu espaço e o espaço de outra pessoa. E a nossa matéria também é um espaço. Ela é linda também, ela é grandiosa. Por que eu estou relacionando ela como um objeto? Para que a gente fazemos a percepção daquilo que é imagem, daquilo que está movendo com objeção dentro da sociedade. As pessoas falam que é amor. Estou movendo pedra sobre pedra e as pessoas dizendo, eu estou amando. Desde quando mover pedra, pedra não se move. O que move é apenas uma fonte vivificada que dá continuidade naquilo, numa coisa e outra dentro da sociedade, que você acrescente a outras pessoas. É isso que move, certo? Tudo que move é Deus, tudo aquilo que move que é Deus, certo? Matéria é apenas um domínio dos homens, vamos falar assim diretamente, certo? E Deus também tem domínio da matéria, mas eu estou falando isso para vocês terem uma consciência, certo? Que o homem acha que matéria coloca coisas objetivas no lugar de Deus, qualquer coisa, certo? Faz essa percepção, certo? Todo espaço pode ser Deus, Deus de que a matéria compreende este espaço, Deus de que a matéria compreende. A matéria compreendeu? Já dei várias ideias para você fazer com que a sua matéria compreenda este espaço. Eu entendo que aquilo que está na minha vista é o limite da pessoa, e aquilo que está na minha vista é o limite da pessoa, e aqui que está dentro de mim é o meu limite, a minha pele. Se eu me machucar, eu tendo que isso aqui é o meu limite, e faça essa percepção, entenda isso, certo? Para mim ter uma consciência do que está na minha vista, eu tenho que ter uma consciência do meu limite, do meu espaço, para eu fazer de tudo para mim não invadir a privacidade dos outros, para mim não criar um relacionamento equívoco sobre essas ideias objetivas, e que nesta causa a matéria será apenas um limite deste espaço. Todo o espaço pode explicar Deus, Deus de que a matéria fica limitada. Qual que é a função da matéria? Ela ficar limitada. A função da matéria é o quê? Ficar limitado, certo? A função da matéria é ficar limitado. Todos nós somos limitados. Veja, se eu abrir os meus braços, eu vou ter um espaço só para me alcançar certo espaço, e esse é o meu limite, certo? O meu limite é onde que as minhas mãos alcançam, esse é o meu limite, é o meu espaço, certo? E que de determinada situação, isto explica o nosso limite, aquilo que nós estamos frutificando, nosso espaço, certo? Nós só cabe dentro deste espaço e pronto, acabou. Entenda isso, certo? Entenda isso. Vamos continuar aqui. E que nesta causa a matéria será apenas o limite deste espaço. Todo espaço pode explicar Deus, Deus de que a matéria fica limitada, né? Então, se a matéria ficou limitada, posso explicar Deus, eu fico limitado, eu entendo que esse corpo emocional é limitado, certo? Entenda isso, esse corpo emocional, ele é limitado. E guardando este espaço que tem na matéria, né? Qual que é o espaço que tem na matéria? A consciência vivificada de Deus, certo? Isto explica que toda manifestação é fruto independente da matéria e realizando e acrescentando para outra matéria, e que passar disto é contradição da flexibilidade da matéria. Veja que essa matéria também ela dá uma ideia de flexibilidade, ela está muito ligada ao poder econômico. Quando você relaciona a flexibilidade objetiva, você relaciona uma coisa equívoca sobre os seus planos objetivos, o dinheiro passa a ser mais importante do que as pessoas, então ela ganha uma flexibilidade equívoca. Se eu tenho um fruto, eu frutifico ele fora, sabe? Sobre os valores, sobre o fruto. Eu entendo que esse fruto é desmaterializado, certo? É desmaterializado. Como que eu entendo que ele é desmaterializado? Ele
o fruto do amor, ele é é um espaço dentro e um espaço fora, certo? Agora, o objeto, você pode até mover uma coisa com o outro, comprar carro, comprar casa, essas coisas tudo, mas tudo isso vai ser uma tempestade do tempo, são coisas objetivas, vai passar a partir do tempo que você compreenda que você também vai passar no tempo. Entenda isso, ó. Vamos lá, ó. Isto explica que toda manifestação é fruto independente da matéria. Agora que nós já estamos indo para o espaço da frutificação ela vai relacionar todo esse espaço nosso aqui, o espaço da frutificação, certo? Espaço da frutificação vai relacionar todo esse espaço, entenda isso. Isto explica que toda manifestação é fruto, independente da matéria e realizando e acrescentando para outra matéria. Eu disse realizando e acrescentando. Esse é o espaço bom. E o que passar disto é contradição da flexibilidade da matéria, e que nesta causa vai manifestar uma mentira para diminuir um e o outro, e dizendo ser maior por coisa material da relação. E isto não tem espaço, isso não tem espaço e não é relativo para uma fonte vivificada da matéria. Perfeito, né? Faça a percepção que é diferente quando você está movendo matéria com matéria e está falando que isso é amor. Eu estou, por exemplo, né? Pode olhar aí. Nem todas as pessoas que têm muitos poder econômico que pode construir mansão, colocar uma mulher lá dentro, não significa que essa esposa vai ficar feliz com essa pessoa. Essa pessoa pode ser a pessoa mais arrogante e aquele pode ser um inferno que ela está se trancando dentro desse castelo junto com esse príncipe, essa fantasia, né? Isso não justifica a nossa alegria, isso não justifica a nossa felicidade. Pode olhar aí, muitas pessoas casaram aí por interesse, casaram por causa de dinheiro, uma coisa e outra, estão tristes, frustrados com seus relacionamentos, não estão alcançando um nível de amar a pessoa, ter liberdade, porque uma pessoa que está em crise, arrogante, acha que o dinheiro resolve todas as coisas, eles são pessoas arrogantes, ele não tem capacidade de amar, porque ele tem crise. Eu já tenho feito blog diário dizendo que todas as pessoas que têm crise não têm capacidade de amar outra pessoa. Eu tenho que fazer a minha percepção na hora que eu for fazer a minha escolha. Lógico, uma pessoa está com crise, é uma pessoa drogada, qual é a chance de eu ser feliz com uma pessoa dessa? Não, não tem chance de você ser feliz. Você tem que olhar e entender aquilo que a pessoa está te oferecendo no fruto, fazer um relacionamento e ver se o seu fruto é compatível com o dele, com a forma que ele pensa, com a forma que ele está dando, se ele não está um dependente químico, se ele não é alcoólico, se ele não é arrogante demais, né, sei lá, se ele não é arrogante, se ele não usa o dinheiro para se ter as coisas a qualquer custo, entende? Certo? Vai por baixo ali, tranquilo, vocês dois, vai tranquilo, vai unificando seus frutos e é assim que funciona. Quando você saindo aqui do relacionamento de uma guerra fria, para você unificar o seu fruto, tem que passar um processo muito, eu vejo muita gente que consegue, sabe? Mesmo sem ter conhecimento, eles conseguem unificar o seu fruto, mas mas muito delicado. No processo da vida, o que você vê é crise dentro dos relacionamentos conjugal. É difícil eu ver pessoas que unificam os seus frutos dentro do relacionamento conjugal por causa da Guerra Fria. Entenda isso, porque é muita mentira, muita falsidade. Entenda, faça essa percepção. Com outra explicação, podemos entender que a matéria, e quando explicando a matéria, ele é matéria e não espaço. Matéria, quando explicando matéria, é matéria e não espaço. Veja aí, tijolo sobre tijolo é matéria. Matéria explica matéria, não é espaço. Entenda isso. Entenda isso. Né? Vamos lá. Com outra explicação, podemos entender que a matéria, e quando explicando a matéria, ele é matéria e não espaço. O espaço, quando for espaço, ele se explica, ele ele se explica a si mesmo, né? Vamos lá. O espaço, quando for espaço, ele se explica a si mesmo. Ele se explica a si mesmo e acrescentando ou não para outra matéria, né? Ou seja, o espaço, quando ele é espaço, ele se explica a si mesmo. Veja, tudo que é espaço é o que está sendo explicado. É por isso que eu amo muito o Cristo nessa fase, essa formação que Deus formou para nós trabalhar. Antigamente nós era só vítima, aqui não, nós somos espaço, nós somos espírito, nós somos o espírito, e isso deixa nós bem,
bem imagina, você está resolvendo os problemas dentro de uma matéria, você acreditar que você é uma matéria, que você é relativo, tudo ia ficar confuso. Aqui Deus separou tudo, lindo demais, amo muito, muito bom. Faça essa percepção. Entenda aí só, quando com outra explicação podemos entender que a matéria, e quando explicando a matéria, ela é matéria e não espaço. O espaço, quando for espaço, ele explica a si mesmo e acrescentando ou não para outra matéria, certo? O espaço ele explica a si mesmo, veja? O espaço ele explica a si mesmo. E muitas das vezes é isso que faz com que as pessoas entrem em juízo, que faz com que elas absorvem a crise social por relacionar coisa equívoca, porque quando ela dá alguma coisa no fruto, aquele fruto volta para ela explicando ela mesma. Como é que você faz a leitura de um corpo expressivo que você está olhando que está com crise? Você olha o fruto dela. Olhou para o fruto dela, aquilo vai explicar o interior dela. A boca fala que o coração está cheio, né? A boca fala que na onde que há um espaço está cheio, qualquer coisa. Aonde tem um espaço, então você vai manifestar aquilo que está no seu fruto, vai manifestar aquilo que está dentro de você, dentro do seu espaço. Então você coloca isso para fora e quem tem sabedoria vai entender. Aquilo ali é uma crise, está dentro dele, aquilo ali é dele, ele está voltando para ele, ele acha que está resolvendo as coisas da sociedade, que está sendo espertão. Aí não é assim que funciona, porque o espaço, quando ele explica ele mesmo, ele tem que ser justo para ele sobreviver, ele tem que ser relativo, ele tem que ser honesto, ele tem que fazer força para o bem e não fazer força para o mal, porque quando ele faz força para o mal, ele entrega isso no fruto dele, aquele fruto volta para dentro dele, porque ele próprio é o mentor desse espaço. A gente não vai longe, o máximo que a gente vai é nossos frutos, até os nossos frutos, só isso. A gente não vai ficar longe, não. Nós vai ter os nossos frutos. O que nossos frutos estão apresentando? Né? É uma crise, então essa crise está habitada. Você tem que se tratar, você tem que se curar, você tem que se libertar dessas coisas que estão te prendendo, certo? Essas coisas objetivas, se farda. Talvez você não precise carregar isso. Jogue isso fora. Vamos tranquilo, andando, caminhando tranquilamente. E sendo importante que a matéria seja espaço e não matéria, pois se o espaço for matéria, ele vai contradizer o espaço. Pois se o espaço for matéria, ele vai contradizer o espaço, né? E tornando esta matéria apenas um objeto e no que possa imaginar deste espaço, né? Este espaço, imaginar desse espaço, entende que tudo que é imaginação está na nossa vista, aquilo que nós avistamos, imaginemos a coisa a partir daquilo que está no exterior. Dentro de nós, no nosso interior, nós entendemos que o nosso corpo é limitado, né? Faça essa percepção. Mas aí a gente quer alcançar tudo, a gente imaginemos tudo também. Aí fica complicado, né? Entenda isso. O que eu quero que vocês compreendam desse contexto? Vou recapitular aí de novo, mas vou dar uma explicação. Você entende que qual é a diferença desse ambiente que nós estamos vivendo? Que ele é espaço interno e espaço exterior. Eu tenho uma consciência interna e tenho isso no meu fruto. Eu posso dar isso no meu fruto. Um espaço interno e um espaço exterior. O espaço exterior explica Deus, toda a grandiosidade de Deus, e que hoje ele está dividindo ideia com Cristo, porque por causa da formação que Deus formou, certo? Mas tudo esse espaço aí é a glória de Deus, tudo que você vê no espaço é a glória de Deus. Vê, você não está vendo nada físico, nada material agora, olha só para o espaço, você vê que ele é neutro, ele é esse espaço grandioso, certo? Faz essa ideia, mas o que eu quero dizer? Lá no paraíso de Deus, nós fomos criados na matéria. Hoje, aqui no Cristo, nós somos nós somos formados por espaços de corpos, certo? E nós morrem na matéria, Deus pega esse espaço e faz nós uma consciência vivificada e nós movimentando uma matéria estranha. Isso significa que o nosso espaço é dividido da nossa matéria. E não significa que Deus, né, que nós não temos a matéria, nós temos a matéria. Só com a inversão dela, nós ganhamos uma consciência espiritual, um espaço vivificado para nós termos relacionamento diretamente com Deus, com a fonte. Eu falei com o homem? Não, com Deus, com a fonte.
Ah, sim, você tem agora sim, vamos lá pedir um relacionamento unificado à sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. Ah, mas é pelo fruto, não é pelo corpo, é porque não é pela matéria, porque é pelo aquilo que nós estamos dando no fruto, pelo aquilo que representa todo o ambiente de Deus, toda essa grandiosidade, certo? De Deus, certo? O Cristo, de uma determinada situação, ele vai ficar limitando os corpos, a forma de frutificação dos corpos. É como se eu estivesse numa noite escura. Aí o que, que vai representar a luz? Uma estrela, por exemplo, uma estrela. Essa estrela é o fruto de cada corpo em específico. E todos os outros são trevas, são todo treva. Significa que o poder de Deus, ele levou todos os corpos em juízo. E quando é que você vai ver o poder de Deus? Nas estrelas, naquilo que nós estamos dando no fruto. Entenda isso, faça essa percepção. Mas o Cristo, ele fica parado, ele é uma formação para ele dar, para a gente manifestar a nossa origem da criação, daquilo que é o nosso espaço interior, daquilo que foi vivificado para nós. Nós temos que ter a conexão com a origem da criação de Deus, certo? Quando Deus tivera criado o homem perfeito, e isso é uma espiritualidade hoje, é um espaço, é uma consciência que há dentro de nós, e nós damos isso no fruto, e é só aí que ele vai dar a luz, porque até então tudo ficou treva, certo? Faça essa percepção. Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrarmos esse blog diário perfeito, né? Faça essa percepção deste contexto, muito bom vocês relacionar isso nas suas consciências com carinho, com respeito, com dedicação, para que isso venha acrescentar para vocês, ok? Se inscreva nesse canal, finalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Vamos lá para a leitura. A segunda expressão evoluída vai explicar que esta tempestade passou do corpo e que isto trouxe ciência sobre o estado consciente da vida. Perceba que a vida continua flexionada, explicando o estado deste corpo. Faça esta percepção que esta consciência está desabitado e agora eu estou olhando diretamente para este corpo e podendo ser o meu corpo próprio ou o que estivera na minha vista. Em ambas eu posso ver o corpo ou a imagem deste corpo. Quando eu olho de uma forma desabitado, eu já estou representando o meu fruto e abandonando o estado consciente da vida ao qual eu mesmo deixei flexionado por causa do meu relacionamento social. Ou seja, o que depender de mim, eu terei paz com todos, pois eu tenho uma ciência nesta vida que é relativo à minha palavra. Porém, o que depender do outro, eu tenho que trazer consciência para que este meu relacionamento tenha paz junto comigo. Não digo que vai ser fácil, mas acredito que vai valer a pena. A possibilidade é a única coisa que eu tenho certeza, e isto não depende de mim, pois são coisas relativo à tempestade que eu formei no tempo para se ajuntar coisas sobre o tempo. E se vai ser bom, também não sei. E se vai ser bom, também não depende de mim, e sim de cada consciência que esteja habitado em corpo. E assim eu determinei coisa sobre coisa para que esta coisa se ajunta a mim, ou para o bem ou para o mal, sendo que o bem você pode conhecer da sua paternidade interior e que fora explicado no blog anterior, que for explicado no blog diário, o canal da conscientização e realização com Deus, o Pai da eternidade. Tudo o que acrescenta vai explicar o ato manifesto. Isto sim, tudo isto acontece do lado de fora do corpo. O corpo, ele não pode relacionar necessidade para outro corpo. E se ele relacionar necessidade, ele deixa de acrescentar para se diminuir por diante de outro corpo. Faça a percepção que o copo cheio de água
só pode acrescentar quando estiver derramando. Isto explica que a água está vazando do espaço material do copo. E é isto que acrescenta para outro relacionamento, e se comparando o que for material com o que for ato manifesto. Isto explica que, se eu sacrificar um corpo, eu não acrescento, eu me diminuo. E se eu der coisa que diminua, eu não acrescento, pois a matéria é parte de uma fonte que acrescenta algo da vida e não que diminua nenhum e nem o outro. O ato manifesto com interesse vai explicar o fruto comercial do corpo. Esta forma de acrescentar revela a manifestação de ambas consciência e a sua forma de acrescentar é relativo para a força bruta ou para o objeto. Quando for força bruta, eu posso relacionar o limite sobre o que for corpo e o que for objeto. Quando for corpo, eu posso relacionar a força bruta da minha vida. E isto é relativo à fonte de uma consciência habitada. E isto só pode ser acrescentado quando for honestidade, explicando a palavra da vida e manifestando a verdade na presença do corpo. Porém, este ideal deixa o corpo limitado para uma consciência habitada, pois isto será parte de uma fonte e esta fonte habitada limita o corpo na realização. Ou seja, ela dá para realizar a si mesmo, e que passar disto, ele vai dar para receber, em vez de acrescentar a força bruta, a consciência habitada vai relacionar uma dependência emocional para outro corpo desabitado. Com outra explicação, o limite ele vai estar dividindo o interesse em duas etapas. A primeira etapa explica tudo que for relativo à vida, tem por obrigação acrescentar esta ideia, simplifica tudo. Ou seja, tudo vai depender de uma consciência habitada. A segunda etapa vai explicar tudo aquilo que você está apresentando para outro corpo. Então, agora que as coisas se complicam, pois quando o seu interesse estiver oculto, ele vai estar habitado e relacionando tudo de uma forma oculta. Isto explica que você não está sendo honesto com o outro corpo. Você está dando para receber. Este ideal pode não realizar nenhum e nem o outro, pois alguém está escondendo algo para se realizar com coisa oculta da relação. O interesse só pode ser bom quando o mentor de corpo estiver dando ele diretamente no fruto, sem ocultar nada. E com este ideal, o relacionamento fica claro e explicando o fruto comercial de ambas relações. E tudo é questão de relacionar a percepção do ato objetivo da relação e explicando tudo que for objeto. Faça uma percepção que, quando o interesse oculto estiver habitado, o seu plano objetivo vai parecer ser sentimento. Este sentimento vai parecer ser coisa da fonte por estar habitado, só que não, é por estar oculto. Vai ficar quase imperceptível. Sendo isto que mantém o relacionamento conjugal quando os mentores não conhecem as formas de relacionamento e relacionando o fardo bruto da relação e pedindo prova de amor com censura bruta da relação. Ou seja, se me ama, faça isto por mim. Isto é uma troca comercial. Lembra-se que o amor é coisa que acrescenta. E quando o copo está cheio, ele mesmo se derrama por estar completo. Isto realiza um e também realiza o outro. Ou seja, você só pode realizar quando dar o que está cheio. Isto não faz falta.
e realiza você, e o outro e da mesma forma. Isto é o amor. Eu tenho eu tenho que estar bem para que outro corpo esteja bem, e da mesma forma. O espaço explica a matéria, mas nem um espaço explica o espaço. O espaço se comporta em uma matéria, mas a matéria não se comporta em um espaço. Isto explica que o espaço se comporta na Terra, mas a Terra não se comporta no espaço, pois tudo que é espaço é também uma matéria, mas nem toda matéria tem um espaço, e quando não tem um espaço, a matéria deixa de mover, pois não terá força relativa de uma fonte relativa para uma matéria. Isto explica que a matéria pode se transformar no espaço e o espaço pode transformar uma matéria. Ambas podem ter a sua complexidade quando há compreendido. Deus é Deus do espaço e não da matéria. Todo o espaço pode ser Deus, desde que a matéria compreende este espaço, e que nesta causa a matéria será apenas o limite deste espaço. Todo espaço pode explicar Deus, desde que a matéria fica limitado e guardando este espaço que tem na matéria. Isto explica que toda manifestação é fruto independente da matéria e realizando e acrescentando para outra matéria. E o que passar disto é contradição da flexibilidade da matéria, e que nesta causa vai manifestar uma mentira para diminuir um e o outro, e dizendo ser maior por coisa material da relação. E isto não tem espaço e não é relativo para uma fonte vivificada da matéria. Com outra explicação, podemos entender que a matéria, e quando explicando a matéria, ela é matéria e não espaço. O espaço, quando for espaço, ele explica a si mesmo e acrescentando ou não para outra matéria, e sendo importante que a matéria seja espaço e não matéria, pois se o espaço for matéria, ele vai contradizer o espaço e tornando esta matéria apenas um objeto e no que possa imaginar deste espaço. Perfeito, né? Muito interessante tudo que está sendo dito. Faça essa observação, mas essa observação que ó, o espaço, quando for espaço, ele explica a si mesmo e acrescentando ou não para outra matéria. Quando eu tenho essa ideia de não ser obrigado a acrescentar outras pessoas, eu tenho uma flexibilidade ao meu favor para me frutificar independentemente. Tem pessoas que se sentem na obrigação de acrescentar outras pessoas. Você não se sinta obrigado. Quando você tiver condições de você acrescentar na pessoa, você vai sentir no seu íntimo e tudo fica leve. Nesses tempos eu estou tendo uma experiência muito boa com Deus, diretamente da fonte. Eu estou percebendo o quanto que o esforço em vão, ele é fardo, muito sacrifício em vão, esforço em vão, eles são muito sacrificosos, ele é muito ruim, ele é muito ruim. A força verdadeira, ela vem do nosso interior. Por exemplo, se eu mudar meus comportamentos com os meus colegas, fazer o bem, me forçar pelos bem, os meus colegas, eles vai sentir, ele vai compreender essa graça, eles vai entender desse fruto que eu estou dando, qualquer coisa. Então, eles vai ficar em paz, tranquilo, certo? Agora, se eu quiser fazer o movimento ao contrário, né, me acender para o meu espírito de criação, eu mudo todos os meus comportamentos e eu começo a fazer guerra, desigualdade sobre uma coisa e outra. Ah, você não acrescenta, eu também não acrescento em você, e blá blá blá. Isso que dá guerra, isso que forma a guerra fria, você provocar uma desigualdade no corpo físico, criação do corpo, eu ter um espírito de criação, fazer isso uma coisa equívoca, relacionando isso com a pessoa como se tem certo, eu vou dominar as pessoas, como se as pessoas fossem um objeto. Isso é uma coisa muito equivocada. Mas entenda, a força do bem, ela te dá uma paz tão bom. Você está trabalhando de motorista de ônibus, está carregando pessoas, está vendo Deus nas pessoas, está tudo graciado, tudo bom.
as pessoas que estão do seu lado estão em crise, você está alegre, está na fonte, pronto para acrescentar para as pessoas, certo? E consentindo isso no íntimo. A força verdadeira vem de dentro. E ela vai manifestando nas nossas forças brutas da mesma forma. É só nós fazer a percepção de uma forma correta, que tudo que vem de dentro vem movendo a força bruta e tudo vai pegando para Deus, para o reino de Deus diretamente, certo? Que hoje ganha essa complexidade enorme aí por causa da Guerra Fria, certo? Da desigualdade, da criação do corpo, o Jesus do relacionamento social negado aí que tem dentro da sociedade. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, só se você estiver entendendo. Se não entendeu nada, não tem necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça isso realmente. Se você fala, nossa, interessante, eu estou muito satisfeito com este blog diário, certo? Vou acompanhar tudo, Deus do princípio, e estou compreendendo tudo, e tudo vai ficar bem para você. Então, se você está assim como eu, feliz com tudo que está apresentando, se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, certo? Seja bem-vindo ao Reino de Deus, certo? Fica olhando para essa tela aqui eu estou, né, fazendo essa tela no fundo com um vídeo ali passando, muito legal para vocês entender, certo? Antigamente eu terminava meu blog diários indo para a direita, né? Mas se eu indo para a direita para desligar o vídeo, eu faço assim para ir para a direita para desligar o vídeo. E se eu for para cá, eu dou acesso ao galpão, né? Eu comprei esse galpão, construí esse cenário, dou acesso para o galpão. É só abrir aqui, né? Você vai e passa para o outro lado do galpão, tá? Ok. É só para vocês fazerem a percepção, faça a percepção se esse cenário é matéria ou se é digital, faça essa percepção. Nós vamos fazer um blog diário só para esse cenário, para a gente compreender deles particularmente. Mas hoje eu vou ficar aqui, eu vou terminar o meu blog assim, de frente para a câmera, certo? Sem movimentar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou ficar com o meu corpo reto até que desligue o vídeo. Então, é assim que vai ser daqui para frente, certo? E a gente não precisa mais movimentar para a direita nem para a esquerda. Vamos agora olhar para frente para aquilo que nós estamos entendendo e vamos terminar tudo na frente da tela. Eu acho que isso vai ficar interessante para que a gente faça uma percepção de muitas coisas que tenha dentro da sociedade, que as nossas realidades estão vindo, a nossa visão está vindo de uma forma reta, uma forma justa, certo? E a gente fazendo essa compreensão que essa forma que nós estamos vendo é uma forma de frutificação, certo? E existe possibilidade de você ver o seu fruto bom, Deus que você tem essa fonte vivificada de Deus, você perceba o seu fruto bom e frutifique ele bem. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.